Olá, pessoal, muito bom dia para todos vocês. Está começando o programa do canal dos livros apócrifos, né? Meu nome é Denilson, eu sou o apresentador, né? E aquele que leva a informação para todos vocês aqui nesse canal. Hoje vamos falar um pouquinho de um PDF, né? De um apócrifo em PDF, sobre os arquivos secretos do Vaticano. Arquivos secretos do Vaticano. Você tem curiosidade? Você quer saber o que tem de escondido por trás da parede do Vaticano? Fique conosco, não saia daí não. Nós temos muita coisa para falar dos livros apócrifos que você, evangélico, não sabe e você, católico, não sabe. Nós temos um livro, um PDF, fala dos arquivos secretos. Gente, existem corredores e mais corredores de apócrifos, de livros que não foram colocados no cânon da Bíblia. Nós vamos ler esse PDF desse apócrifo que você talvez não tenha. Nós vamos falar um pouquinho só, desse PDF, né? Nós vamos fazer uma série de vídeos, né, durante as semanas, cada um mostrando um tema desse império chamado Império Religioso Católico Romano, e tantos enigmas e tantas coisas escondidas, né? Por isso que vocês estão aqui no canal dos livros apócrifos. Uma das coisas escondidas que o Vaticano escondeu de vocês, né, escondeu da humanidade, foi o nome verdadeiro do Messias. O nome verdadeiro do Messias, que nunca foi Jesus. Me perdoe você, evangélico, que acredita no nome de Jesus. Você, católico, que acredita no nome de Jesus. O nome de Jesus foi um nome inventado para substituir outro nome. O nome do Messias em hebraico se chama Yahushua, e ele era preto, né? É só você linkar a sua cabeça a Roma, a escravos, escravidão, então você vai entender. Os verdadeiros judeus são pretos e todos eles foram escravizados pelo Império Romano, pelas legiões romanas. E a legião romana, ela se vestiu de igreja católica romana. Na verdade, tudo é um império romano, que continua catequizando o mundo e as pessoas, principalmente o povo mais religioso do mundo, chamado brasileiro, que na verdade não é brasileiro, né? O povo brasileiro é formado principalmente das 12 tribos de Israel. Tá assustado com o que eu estou te falando? Mas o assunto, nós vamos falar sobre os arquivos secretos. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho do capítulo 4, que fala sobre os apócrifos. Vamos mostrar algumas imagens para você, mas fiquem aí, porque é algo muito importante para a gente falar para todos vocês. Aqui é no Vaticano, né, pessoal? Essa parte aí é uma foto tirada do alto, certo? Aqui são bispo, arcebispo, todos eles lá nesse local, né, enorme. Esse país chamado Vaticano, chamado Roma. Roma é pequenininha, né, pessoal? Aqui é o conselho deles, né, onde eles se reúnem, lá o Papa, lá o centro, o Papa. E vamos lá, os arquivos secretos, né? Os arquivos secretos. Deixa eu pegar aqui, logo aumentar aqui para vocês. Aqui são os arquivos secretos. É de Gutenberg esse livro, tá, pessoal? Ele é um PDF, tá? E eu vou fazer a leitura dele, mas aqui eu vou primeiro aqui no prefácio, vou mostrar todos os tópicos que esse livro tem. Ó, no capítulo 3 tem os Cátaros e os Segredos do Santo Grau.
Você quer saber quem são os cátaros? Então, no próximo vídeo, eu vou falar para você a organização da igreja de Cátara, a lenda do Santo Grau, a cruzada albigense, o tesouro dos neocátaros, nós vamos falar isso aqui, ó, os evangelhos proibidos. Por isso que o nome do canal é o nome DRM, o canal dos livros proibidos. Esses livros, eles não foram colocados dentro da Bíblia que você tem na sua casa, porque justamente eles iam libertar o seu pensamento, né? Isso foi estudado assim, letra por letra. A tradução foi analisada por uma comissão para não entrar na Bíblia que vocês têm, para justamente você não ter noção. Criaram os evangelhos totalmente modificados, né? Totalmente transformados, totalmente modificados. E acrescentaram mais item, enfim. Eles fizeram o que vocês chamam de Bíblia. Vamos falar sobre esse capítulo 4. E vamos começar agora falando sobre ele. Aqui, ó. O capítulo 4 tá aqui, ó. Olha aqui. Vamos ler comigo aqui. Vamos ler comigo Arquivos Secretos do Vaticano. Esse é um livro, tá? Nós temos ele em PDF, tá bom, pessoal? A gente está sempre falando isso para vocês aqui embaixo, ó. Leia comigo, ó. O termo apócrifo, que é o canal dos livros apócrifos, ele é usado para definir todos os textos ligados ao ensinamento religioso que não fazem parte oficialmente da Bíblia. Então, todos esses livros aqui, todos esses livros que estão aqui dentro, eles foram retirados de dentro do que eles chamam Bíblia. Eles não foram colocados através dos concílios. Denilson, isso eu já sei, mas vem detalhes aí para você, ó. Então, o evangelho proibido são esses aqui, ó. Esses são os evangelhos proibidos. O livro de Adão e Eva, olha, que são proibidos. Olha os livros proibidos que são, ó. Isso tem muito mais, pessoal. Gente, os corredores do Vaticano estão cheios de pergaminhos. E traduzidos, tá, pessoal? Ó, o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, olha quantos livros, não sei se vocês vão conseguir ver aí pelo programa, são muitos. Você que é evangélico, você já leu o livro de Adão e Eva? Você já leu o livro de Enoque? Não, nunca leu, né? Esses são os que você conhece, mas você já leu o livro, por exemplo, de Judas, de Maria Madalena, de Nicodemos? Você já leu o Evangelho de Pedro? Pedro teve um evangelho, apesar de todos eles não serem alfabetizados. Os únicos que eram alfabetizados, que seguiam ao Messias e a Roxo, eram o Matitiarro, que eles chamam de Mateus, e poucos eram, porque escribas geralmente eram escravos que eram feitos para contar história, para escrever, para redigir texto. E aqui tem os Apocalipse, que não é só um Apocalipse, eles botaram só um Apocalipse de João na Bíblia. Olha quantos Apocalipse tem. Olha aí. E tudo isso aqui nesse compêndio de livros chamado Livros Apócrifos. É barato você comprar, pessoal. São uma coletânea de 3 livros. E esses livros vão te dar uma visão da Bíblia diferente do que as igrejas estão te falando aí hoje. Além dos PDFs que não saíram aqui dentro, como esse aqui, né? O arquivo secreto. É um arquivo isso aqui, gente. Isso aqui são fatos que estão sendo revelados para todos vocês agora. Estão sendo mostrados para vocês. Então tá aí, ó. O termo apócrifo, ele é usado para definir todos os textos bíblicos ligados a ensinamento religioso que não fazem parte oficialmente da Bíblia. Assim, detalhes essenciais como a vida de Jesus, que não é Jesus, tá? O nome é Yahushua. Eles mudaram, eles trocaram o nome Yahushua e colocaram o nome Jesus, certo? A vida de Yahushua durante a sua infância. Nós temos o apócrifo que fala da infância do Messias chamado Yahushua, ou o que vocês queiram chamar de Jesus. Pergunta um evangélico aí
se ele sabe o que foi feito até os 30 anos, que é o dia do ano que eles falam que começou o ministério de Jesus, né? Na verdade, Yahushua faz milagre desde o nascimento. Aliás, o nascimento dele já foi um milagre. O nascimento já foi um milagre. Você acha, não, sério, de verdade, você acha que ele ia esperar até 30 anos, até ele ser batizado pelo João, para depois começar a fazer milagre? Preste atenção, pessoal. Vê se isso não foi conduzido para vocês. A vida tem muito mais a nuance. Então, se fosse colocar todos os milagres que o nosso Salvador fez aqui na Terra, não teria livros para escrever. Não teria livros. Eu sempre falo isso. Pega um dia da sua vida, e um dia, só um dia, da tua rotina, e começa a escrever ela para você ver. Começa a escrever da hora que você acorda até a hora que você dorme. Vai contando ela no livro para tu ver quantos livros dão para você escrever. Então, você imagina, Yahushua nasceu, ele não nasceu para fazer milagre depois dos 30 anos. Não, gente, ele nasceu, a vida dele foi uma dádiva. É uma dádiva. Então, esse apócrifo, esse livro foi, opa, isso aqui não é bom a gente contar não, né? Isso não é bom a gente relatar para as pessoas não. Se eu falar para vocês que tem um apócrifo que fala que o Jesus, na verdade nós conhecemos como Yahushua, na fuga por Egito, ele falou com os draconianos, e os draconianos do fundo da terra. Você sabia disso? Não, né? Pois é, mas a igreja esconde só 7 chaves. Existem esses seres que moram no centro da terra. E também fala, gente, tem muita coisa que vai acontecer, vai ser esclarecido para todos vocês, né? Eu já trouxe aqui no meu canal essa informação, tem aí, se você procurar, né, no de Yahushua, né, fala com dragões, você vai ver esse vídeo aí, que está no livro de Pseudo Mateus, a infância de Mateus. Sensacional esse livro apócrifo, que a gente pode ler ele aqui de novo para vocês. Hoje, agora, por enquanto, nós vamos ficar com os arquivos secretos do Vaticano, né? Vamos lá, vou fazer vídeos curtos para que vocês possam ler juntamente comigo. Eu estou lendo juntamente com vocês, né? Para vocês entenderem por que esse canal está crescendo muito, né? E não, por enquanto, graças ao Pai, não está incomodando ninguém, não. Nós somos pequenininhos, nós somos aí, são 8 mil e poucos inscritos, mas na verdade fixo mesmo vendo, tem 1.000 pessoas vendo, assistindo. As outras 7 mil só estão lá com a inscrição. Aí a gente tem que colocar tudo isso aí, ó, celular perdido, números trocados, tem pessoas que param de ver, o YouTube não notifica mais, tem tudo isso, gente, no meio, tudo isso. Os números lá são números fantasiosos, né? Todo canal que você vê com 50, 60 mil, você pode ter certeza que ele não está na verdade ali totalmente. Porém, entregamos isso para muitas pessoas, para católicos, para espíritas, meus irmãos católicos, espírita, evangélico. Nós não temos nada contra as pessoas que frequentam esses lugares. Nós só queremos mostrar para você que Yahushua, ele, Messias preto, que foi levado ao madeiro e não crucificado, eles pegaram a história desse homem e enganaram dizendo que era Jesus, né? Eles enganaram que era Jesus. Mas Denilson, você está falando tanto do nome de Jesus. Gente, é só vocês pegarem a letra J. Pesquisa quando a letra J foi descoberta. Pesquisa se a letra J ela existe no latim, se ela existe no hebraico. Por isso a necessidade de mudar o nome dele. Pergunta se a letra J, vai lá, você tem celular aí, pessoal. E você ainda vai continuar acreditando na mentira? Você ainda vai continuar acreditando na mentira, numa coisa inventada por um grupo de pessoas religiosas, né, que tem o poder de manipular por Constantino, por essa força que é a Igreja Católica Romana, que pegou o ensinamento do povo que ela escravizou os hebreus, ela escravizou o povo, matou o Messias desse povo, trocou o nome dele, contou outra história e vocês estão acreditando. Você que é evangélico, ainda bota esse termo evangélico. Eu falei, esse evangelho, a família do Brasão Evangelho, pesquisa, Brasão Evangelho, é uma família. Esse nome evangelho foi dado em homenagem a uma família. Constantino deu isso aí em homenagem a um homem dele de segurança, de confiança.
Você pode ver que em todo o Brasil, todo homem recebe uma homenagem, é nome de rua, é nome de praça, é nome de avenida, é nome de lugar. Você pode ver se a igreja não tem esse costume de dar nomes às praças, às avenidas, os lugares, nomes de pessoas que passaram aqui pela terra. O último agora foi o Pelé. O Arantes Luiz, o Edson Arantes do Nascimento, teve uma homenagem para ele. Aliás, é o que mais a Igreja Católica fez, homenagens. Mas eles entraram, eles invadiram o local chamado Yahushurun, que eles trocaram para o nome de Israel, pegaram as 12 tribos, tribo está referente a pretos, trocaram a história dessas 12 tribos, pegaram os pergaminhos, levaram para os arquivos secretos, lá se debruçaram, pegaram um intérprete e reescreveram à sua maneira. E teve um camarada que saiu de lá de dentro, chama-se Martim Lutero, um monge calviniano. Ele era adepto da religião Rosa Cruz. Rosa Cruz, que é a mesma coisa, é um braço da maçonaria. Gente, e reescreveu e montou todo esse sistema protestante, que são as igrejas evangélicas que vocês frequentam. Que, na verdade, igrejas evangélicas é uma seguidora da igreja mãe, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que é o próprio governo romano nos anos atuais, e continua dominando o mundo, a mídia e as informações. E se você que frequenta uma igreja aí, no seu final de semana, nada contra você ir para o templo aí, mas saiba que você não está indo, principalmente os evangélicos. Não, nós estamos no caminho da verdade. Nós já somos, o povo que está aqui vai ser separado, vai ser salvo. Você está enganado. Você está iludido. Quando você começa a ler os apócrifos, quando você começa a ler os arquivos secretos do Vaticano, você vai falar assim: nossa, como eu tenho que aprender, como vocês têm que aprender, gente. Como vocês têm que aprender. Como vocês têm que aprender. Porque tem pessoas que falam assim, né? O evangélico, por exemplo. O evangélico, ele não faz a missa de sétimo dia, certo? O evangélico não faz missa de sétimo dia. Ele não vai lá no sétimo dia rezar, mas ele vai para o enterro. E no enterro ele faz culto. Culto, gente, culto no enterro é a mesma coisa que missa. As palavras são diferentes, mas na cabeça da pessoa pensa assim: eu não vou à missa de sétimo dia, mas vai ao culto. Culto e missa é a mesma coisa. Padre é um, pastor é outro, é a mesma coisa. Todos eles estão no mesmo esquema. Lembre-se, é o mesmo sistema que está vendendo para você informações. Eu não estou aqui para falar que as igrejas não têm prestado um papel relevante para a sociedade. Não, eles têm, dentro do possível, eles têm conscientizado. Inclusive, a religião é a bengala das pessoas. Mas só que o Messias, ele veio para ensinar que você não depende de igreja para ficar bem. Você não depende de igreja, de pastor, de gente, de reverendo, de mestre, de rabino, de padres, de papa, de apóstolos, de missionário, de presbítero, de diácono, né, de diaconisa, de missionário. Você não precisa desse povo. Entende o que eu estou falando? E foi criado isso para te doutrinar, para te ensinar os preceitos dele, da religião deles, dos dogmas dele. E para isso eles tiveram que fazer modificações importantes dentro daquilo que você chama de Bíblia. Porque aquilo não pode deixar você descobrir, acordar para a realidade. Não pode deixar acordar. Ali é manipulação. Você vai ter que acordar, vai ter que ler os apócrifos e outros livros que não estão dentro da grade religiosa, da história, para você entender. Os livros que vêm falando isso, eles escondem. Eles não podem tirar, eles ocultam os livros. Mas agora, eles estão deixando as pessoas verem. Não é porque eles querem, não. É porque é chegado o fim dos tempos. E no livro de Daniel, está falando lá, que assim que a ciência se multiplicar,
Então as informações elas iriam aparecer. E agora elas estão aparecendo. As informações de você, meu amigo católico, você, meu amigo evangélico, o primeiro nome que você... A primeira informação é que o nome de Jesus é uma mentira. A segunda informação, que o Pai não mandou você ir para igreja nenhuma, para templo nenhum. A terceira informação é que homem nenhum pode ser o seu guia espiritual, o seu mestre. Homem nenhum, nem youtuber daqui, ele pode ser seu mestre. O único que pode comandar a sua vida é ele, ó. Yahushua. Yahushua é o nome do Messias, do Salvador, daquele que vai salvar a sua alma, que teve o seu nome trocado por esse sistema e que agora está caindo, está em queda. Ele está em queda porque a verdade, ela não vai sobrar pedra sobre pedra, porque quando a multidão sair, que nem está escrito no livro de Apocalipse, sai dela, povo meu, sai desses ensinamentos desses pastores, sai desses centros espíritas, sai desses lugares. Os arquivos secretos do Vaticano. Aí eles vão falar que cuidado pelos evangelhos, cuidado com a gnose, são livros gnósticos. Você não tem, eles tiraram esses livros, o livro, por exemplo, de Enoque, não, esse é livro gnóstico, gnosticismo, gente, é conhecimento. Eles pegaram a palavra gnose e botaram como esoterismo. Ó, gnose e esotérico, ele leva o lado para magia. E a gnose dá esse entendimento para as pessoas. Então, quando a pessoa falava assim, gnose, magia. E não tem nada a ver com magia. Gnose é conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer, católico, evangélico. Você, espírita, você tem que conhecer fundamentos daquilo que eles chamam religião para vocês. Olha aí, ó. Olha aí. Olha o que diz assim, ó. Então, tem um livro, né, que conta a infância dele. É muito legal. Eu já tenho vídeos aqui. Então, assim, detalhes essenciais como a vida de Jesus, ou de Yahushua, durante a sua infância até o começo das pregações, que não são encontrados em nenhum dos 4 evangelhos. Olha que detalhe, olha. Pensa bem, você evangélico. Você lê aí o evangelho e você não vê nada contando sobre a infância. Parece que tem uma lacuna ali na frente, ali naquela leitura, que você não encontra nada. Você só encontra o nascimento, a manjedoura, que eles mentem, né, que ele nasceu na manjedoura, ele nasceu dentro de uma caverna. Cara, até isso eles mentem para as pessoas. Ele nasceu dentro de uma caverna, não foi a manjedoura. Denilson, que isso? Ele nasceu dentro de uma caverna, tá nos apócrifos, não tá na Bíblia, eles não colocaram na Bíblia. Eu duvido se muitos de vocês não falam isso. Ah, ele nasceu numa manjedoura, né? Uma manjedoura. Ele nasceu dentro de uma caverna. Os 2 animais estavam presentes para ver lá, cumprindo uma profecia. Mas vamos para frente, né? Vamos para frente. Até o começo das suas pregações não são encontrados nenhum dos 4 evangelhos. Então preste atenção, gente. Preste atenção. Não tem nada até os 4 evangelhos. É a mesma coisa do livro de Gênesis. Não tem nada sabe, que conta antes. Putz, peraí. Não tem uma história antes do livro de Gênesis? Tem uma história antes, não começou ali na criação do homem. É para você começar a ficar pensativo. Estou fazendo você pensar. Do grego apokupoi, é isso? Apokurupoi, esse é o nome que significa secreto. Por isso que o nome do canal é Livros Apócrifos, Livros Secretos, né? Por causa disso aqui, ó. Por causa desse nome aqui, em grego, ó, esse nome aqui, que algumas pessoas atacam o canal dizendo que apócrifo não quer dizer oculto, secreto. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, tá bem grande aqui para vocês, ó. Apócrifo, que significa secreto, escondido, guardado. Aqui, ó, livros apócrifos significa secreto, é dessa palavra aqui, ó, essa palavra
essa palavra é em grego, que os gregos, gente, traduziram os pergaminhos para a nossa língua. Na verdade, os gregos, que também foram plagiados, o verdadeiro grego, né, o verdadeiro latim, todos eles foram plagiados. O verdadeiro hebraico, que agora tem o Yiddish, né, que é uma língua indo-europeia. Aliás, esse mundo é sempre feito de cópias, né? Eu queria sempre poder falar algumas coisas porque que o nosso canal é atacado, mas eu devo ficar calado, não devo falar nada mais. A gente não deve dar pérola aos porcos. É isso mesmo que eu estou falando, não devemos dar pérola aos porcos. São porcos a pessoa que ataca a obra de Yahushua. Então ele significa secreto. Suas cópias, ou em alguns casos, versões desconhecidas do público, de você, poderiam estar guardadas pelos bibliotecários dos arquivos secretos a 7 chaves. Então estão guardados. Mas vai ser liberado, pessoal. O Pai vai fazer de um jeito para ele chegar ao seu conhecimento. Por suas ligações aí com o gnosticismo, os apócrifos foram considerados heréticos no começo do que chamam cristianismo. Quando estes ainda não haviam atingido o status que possui hoje, vários textos eram consultados pelos fiéis e traziam em si muitas ideias que batiam de frente com o que a igreja considerava de acordo com o canon, chamado canon eclesiástico, ou canon da igreja. Então, as pessoas que liam os apócrifos, elas foram caçadas. Elas foram caçadas. Como hoje, muitos evangélicos que não conhecem a palavra, eles conhecem o grego, eles conhecem teologia, não conhecem nada do povo hebreu, nada, absolutamente nada. Eles têm a teologia que vem de Tel, e Tel vem dos gregos. E para piorar, quem pegou essas informações do povo hebreu, os romanos atacaram os gregos, roubaram ou pegaram todo o acervo dos gregos, né, os imperadores romanos, e reescreveram com a ideia que eles tinham, os imperadores. Tudo que se lê na Bíblia evangélica é referente a um imperador romano. Um imperador que queria colocar a sua ideia de domínio sobre as pessoas. Ele viu que aí ele poderia dominar sem ir para o confronto, para a batalha. Ele prendia a alma da pessoa. De prender a alma da pessoa, isso foi evoluindo. E hoje nós temos esse aparelho aí que está na sua frente, que você está com ele na mão, que ele prende a sua alma, ele prende a sua atenção. Você não vive mais sem ele, você depende dele para tudo. Você está dentro desse sistema que está aí, e você tem que aprender a sair desse sistema, a se entregar ao verdadeiro Pai, a sua conexão com o Pai. E você não precisa de pastor, de padre, de religião, seja ela qual for, para você ter um contato com o Pai. Você não precisa pagar pedágio, você não precisa pagar pedágio. Quando este ainda não havia atingido o status que possui hoje, pois vários eram consultados pelos fiéis e traziam-se muitas ideias, né, que batiam de frente com a igreja e considerava de acordo com o canon, chamando o canon eclesiástico, ou canon da igreja. É o período da Inquisição, inquérito, onde muitas pessoas foram abatidas, né, abatidas por esse sistema. Há hoje um certo receio por parte dos cristãos mais fervorosos, principalmente os católicos, em considerar os apócrifos. Então existe hoje uma... E existe mesmo, pessoal. Existe mesmo. Pessoal da igreja aí, ó, você que é da igreja, há uma forte... assim, o que foi implantado na sua cabeça, fala assim, não, apócrifo é do diabo. Apócrifo não é de Deus, não. Pode ver, se as pessoas, até os pastores falam isso aqui, ó, vocês estão lendo livro apócrifo aí, apócrifo não é de Deus, não. Gente, quando o sistema fala para você que não presta, aí é que você tem que investigar. Aí é que você tem que investigar. Então, aqui, ó, há hoje um certo receio por parte dos cristãos mais fervorosos, aqueles que estão seguindo mais, né, que querem mesmo a verdade, principalmente entre os católicos que são diferentes dos evangélicos, tá, pessoal? Os católicos, eles, por incrível que possa parecer,
eles estão mais próximos daquilo que é uma realidade, não que o catolicismo é a religião certa, do que os evangélicos. Os evangélicos é terceirizado, gente. Eu fui pastor durante 14 anos e eu nunca entendia por que um padre fazia missa de sétimo dia. E hoje eu já entendo por que eu tenho missa, tem cultos dentro do velório das pessoas. Eles não fazem do sétimo, mas fazem no primeiro. E por quê? Porque a gente já sabe hoje que a alma, ela permanece 7 dias ao lado do corpo. Porque esses 7 dias foram os 7 dias da criação do Pai. Então a alma não pode sair dali, porque, por exemplo, alma, eu quando desencarnar, quando você desencarnar, preste atenção nisso, que isso vai para você, na sua consciência, subconsciente. Quando você desencarnar, você estará no mundo espiritual. O teu espírito vai sair, o Pai vai levar o espírito, vai ficar a sua alma. Quem é a sua alma? A alma são os seus sentimentos. Os seus sentimentos são vivos, ele quer existir. O teu corpo capturou a tua alma. Quando você nasceu, o teu corpo capturou. Esse meu corpo capturou a minha alma. Prendeu a minha alma aqui dentro. A minha alma está aqui dentro. E dentro desse corpo tem o espírito, que é a ignição, que é a vida. Quando a vida sai, que é o tempo que o Pai dá para o ser humano, seja ele qual for, então a pessoa fica ao vivo ali. A alma da pessoa, que é a verdadeira vida, que a pessoa pensa que acaba quando a pessoa morre, quando a pessoa desencarna, é aí que vem os problemas das pessoas. Porque é isso que você tem que entender. Aí 7 dias ela passa ali do ladinho do teu corpo. Porque ela não conhece nada. É comum, por exemplo, eu lembro que uma vez eu era criança, eu moro aqui em São João de Meriti. Eu moro num bairro afastado do centro de São João de Meriti. E tem que pegar um ônibus, um coletivo, para ir até o centro, né, passear. Aí eu tinha nessa época 8 ou 9 anos. E eu fui com a minha mãe. Chegando lá, eu distraí, minha mãe comprou um sorvete para mim, e eu me distraí, e a minha mãe veio embora. Aconteceu isso com Yahushua, tá, pessoal? Por isso que eu falei para você que, eu vou ler aí para você que estava pregando no meio dos médicos, né? Ela foi embora, esqueceu de Yahushua. E aí, quando ela lembrou, falou: José, Yahushua ficou, vamos voltar lá para pegar o Yahushua. A mesma coisa comigo. Minha mãe me esqueceu, minha mãe estava com minha irmã, e elas conversando, distraída, foram embora e esqueceram do Denilson. Rapaz, eu fiquei perdido, gente, eu não sabia para onde ir. Você sabe quando você não conhece nada? Eu só lembrei que tinha um ônibus que passava, um coletivo que passava, aí eu fui chorando. Isso aqui eu lembro. Pedi ao motorista para ele me colocar no ônibus, o motorista veio, trouxe e me colocou aqui na frente de casa. Tinha um ônibus que passava aqui, passa ainda, né? Na frente da minha casa. O nome do ônibus era Boi Morreu. Boi Morreu o nome! E o motorista era cheio de pulga. Eu lembro como se fosse hoje, cara. É assim que acontece. Você já se perdeu algum dia? Alguma vez, em algum lugar? Então, você não fica esquisito, né? Você chegou num lugar, você não conhece, você ficou perdido. Assim vai ser quando nós desencarnarmos. Você vai ficar perdido. Então a Igreja Católica já sabe que essas preces que são voltadas para essas pessoas no 7º dia, eles falam para iluminar o caminho. Mas não é para isso, não. A gente vai contar isso num outro vídeo, que nós já estamos com 33 minutos, o vídeo, para não se tornar longo, para me ler essas partes todinhas. Denilson, eu gosto quando você explica, né? Porque você dá alguns detalhes. Gente, eu queria dar uns detalhes melhores para você. Bom, o termo como exemplo, uma página de um trabalho acadêmico, de um doutor, que esse nome aqui quebra o apresentador, né? Em Oxford, a universidade, né? Que fala o então recém-descoberto Evangelho de Judas. Vejam só esse trecho, hein? Então tem um Evangelho de Judas. E eles falam que esse evangelho no gnosticismo, Judas teve uma missão aqui. Ele tinha que cumprir aquilo ali. Ele tinha que, era como alguém tem que fazer a parte suja do negócio. Ele tinha que beijar o Salvador, porque se não fosse ele, poderia ser você para beijar. E veja que ele é falado até hoje como traidor, né? Esse novo evangelho reabilita Judas Iscariote. Então esse evangelho gnóstico que está falando reabilita Judas Iscariote,
positivando com aqueles por quem Cristo pôde ser crucificado. Trata-se de uma antiga ideia gnóstica, raciocínio circular segundo o qual o mal é útil e necessário para que haja o bem. Eu não concordo com isso, mas esse é a ideia que eles passam para a pessoa. Na década de 1980, eu já estava vivo nessa época, né? 1980, saiu um romance, Eu, Judas, de Taylor, esse outro nome aí, onde essa versão revisada de Judas foi difundida. Aceitar tal hipótese seria contrariar toda a história de quem sempre descreveu Judas como traidor. Um documento antigo deve ser analisado de várias primas, deixa eu ver se tem mais aqui, mais informações. Então esse documento, vou encerrar por aqui, precisa ser olhado de várias prismas, né? Para ser, desde analisar o conteúdo do autor, separando o ofício factual. Aqui reside o trabalho mais sério, onde estudiosos deverão conflitar informações históricas. Afinal de contas, não é porque esse manuscrito árvora ser Judas um herói, do que toda a biografia mudada. Gente, eu vou explicar isso aqui rapidamente para você entender. Na igreja evangélica, em muitas das igrejas evangélicas, e eu fui parte disso, nós chamávamos Maria Madalena de prostituta. Eu pedi desculpa em público aqui e quero refazer isso. Porque eu pregava e falava, a prostituta Maria Madalena. Maria Madalena não era, o Miriam de Magdala, não era prostituta. E quem deixou essa ideia? Quem deixou transparecer essa ideia para os outros? Quem foi? Eu não sei. A mesma coisa o Judas. Quem foi que deixou transparecer que Judas ele teve um papel fundamental, né, na missão ou na profecia de Yahushua? Ele teria que cumprir aquilo ali? Porque é predestinação? Ele teria que estar ali para atrair o Salvador? Eu vou aguardar o seu comentário aqui embaixo. O que você acha? Você acha que Judas ele cumpriu uma função, ele teria que fazer aquilo ali? Ou você acha que Judas teria como evitar e não vender o Salvador com um beijo? O que você acha? O pensamento retrógrado do autor do texto acima é um exemplo clássico da falta de visão que as pessoas têm do valor que esse documento pode apresentar hoje em dia. É de se estranhar que Madalenas e Judas, está vendo? Madalena e Judas, né? Duas histórias que eles colocaram aí para vocês verem, estejam em evidência até o dia de hoje. Ninguém sabe nada sobre eles. E pouco que se descobre é durante rechaçados por fanáticos católicos com delírios, heresias e outros adjetivos. Olha como eles tratam. Não se pode deixar de entender que os textos apócrifos são versões que podem ajudar a compreender melhor as atitudes dos personagens bíblicos. Então, por que não levá-los em consideração? Ninguém disse que ela, pela publicação do Evangelho, Judas Iscariote deveria levar uma medalha de honra ou mérito, ou algo assim, mas que ele deveria se entender mais as causas que levaram ao auto descrito na Bíblia, da traição. A briga entre canônicos e apócrifos é muito antiga, gente. Quando falamos de Pedro, em alguns dos textos apócrifos, Pedro nunca escreveu nada, tá, pessoal? Que supostamente foram de sua autoria, chegaram a ser admitidos pelos padres da época. Seria o mesmo caso de manter a sua proibição e, consequentemente, destruição? Todos os apócrifos exprimem mesmo heresias? Para que o leitor possa entender melhor essas ideias, vamos analisar um pouco as condições históricas que levaram à escolha dos evangelhos canônicos oficiais. E aqui eu encerro esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: os apócrifos são um complemento daquilo que chama Bíblia. Então, quando você, que está aí do outro lado, começa a ler um apócrifo, você começa a entender sobre manipulação. Hoje não teremos live, tá? Mas amanhã às 18 horas e 30 minutos, eu venho para conversar com vocês. O meu nome é Denilson, tá? Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, pode dar dislike também, não tem problema, ajuda. Gera engajamento.
e melhorias para que a gente possa transmitir mais informações. Então, hoje nós lemos aqui para vocês, hoje nós lemos os arquivos secretos Vaticano. Nós vamos abraçar esse PDF e vamos falar muito para vocês. DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos.